o Santo Espírito vivendo em você. Cante isso. Vamos ficar com isso aí. Esse é o meu respirar. Aproveita o fluxo do Espírito dessa noite e entra nele. Se você acreditar que é um comando que está vindo daqui, em simples coisas como essa, canta isso. Você poderá estar seguindo o fluxo do Espírito, ele vai te levar a um lugar. E este é o meu pão. Quando se considera, faz. Vamos lá. É o meu pão. Tua vontade vivendo Eu queria ficar só com essa parte. É o meu respirar, o teu Espírito em mim. Esse é o meu respirar. Só essa parte. Esse é o meu Oh, Santo sim. Oh, Espírito Santo. Oh, és o meu respirar. Esse é o meu respirar. Que declaração. Oh, Esse é o meu respirar. oh, Santo Espírito. Vivendo em mim. Esse é o meu respirar. Sim, é o nosso respirar. Medida no que você está cantando aí, para que isso se torne revelação para você. Sim, sim, vivendo em mim. Oh, esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Seu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu Esse é o meu respirar. Eu concordo com isso, Espírito Santo. Você é o meu respirar, Espírito Santo. Em mim. Eu concordo. Eu concordo. Esse é o meu respirar. Sim. Obrigado. Esse é o meu respirar. Obrigado. Sim. Sim, sim. Teu Obrigado. Santo Espírito vivendo em mim. Sim, obrigado. Obrigado, eu te dou graças. Seja Jesus exaltado nessa noite. Esse é o meu respirar. Seja Jesus engrandecido nessa noite. Esse é o meu Seja a glória de Cristo exibida nessa noite. Teu Santo Espírito E é pelo Espírito. vivendo Porque o Espírito Santo veio glorificar Jesus. Ele veio exibir a glória de Jesus.
Quanto mais o Espírito Santo é a sua causa, é a causa da nossa vida, mas Jesus, a glória de Jesus será exibida. Você precisa entender, Isaías também, que essa é a dispensação do Espírito Santo. É o período do Espírito Santo. E é por ele. É por meio dele. Ele é da mesma espécie que Jesus. E Jesus disse: eu vou ao céu, mas eu enviarei um outro Consolador, o Paracleto, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar e que ajuda. Pai, nós te damos graças pelo Espírito Santo, que foi enviado e habita em nós. E obrigado porque você revelou a missão dele. Ele veio para glorificar Jesus, para exibir a glória de Jesus. Tudo que Jesus é, tem e pode em manifestação. Ele veio para nos anunciar as coisas que hão de vir. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos guiar a toda a verdade. Ele veio para nos fazer conhecido aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele veio para revelar a vontade de Deus para nós. Ele veio para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Aleluia. Te dou graças, Pai. Obrigado. Oh, Espírito Santo. Oh, obrigado, Senhor, por tua presença. Pode sentar. Tem algo bom para você ouvir nessa noite. Vai depender da tua atenção e da tua intenção hoje à noite. Mas eu acredito que tem algo bom para você ouvir. A primeira pergunta é: nós temos interesse nos assuntos de Deus? Você mesmo responde. Você tem interesse nos assuntos de Deus? Você tem interesse, Isaías tem interesse nos assuntos divinos? É uma pergunta que cada um responde. E sabe, desde que o Senhor me perguntou isso, você tem interesse nos meus assuntos, que a minha vida mudou? O meu interesse, o meu desejo em relação aos assuntos dele. Porque quando ele me pergunta, eu fui refletir. E eu percebi que na mesa de comunhão com meu Pai, estava lá sobre a mesa mais os meus assuntos do que o dele. Estou falando de Isaías. Quando essa pergunta veio e eu comecei a meditar, eu concluí que na mesa de comunhão com meu Pai, volto a dizer, estava sobre ela mais os meus assuntos do que o dele. E ele me perguntou: você tem interesse nos meus assuntos? Porque eu vou te dizer algo. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, onde só os nossos assuntos estão sobre a mesa de comunhão, o interesse nosso vai ser só que ele responda os nossos assuntos. Mas não vamos ter tempo para ouvir os assuntos dele. Porque o que vai importar é a resposta dos meus assuntos. E eu quero te dizer que Deus tem interesse nos nossos assuntos, porque Deus tem interesse nas nossas vidas. Não é que ele não tenha interesse. O que nós estamos falando aqui é que na comunhão, na mesa de comunhão, às vezes só estão os nossos assuntos. Será que é só isso que a comunhão com Deus proporciona para a igreja, para mim e para você? Será que é só isso que temos a viver com Ele? Só os nossos assuntos?
assuntos. E quando eles são respondidos, nós não temos mais interesse pela mesa de comunhão, só quando uma bronca vier. Quando Ele resolve os nossos assuntos, tá bom, só me sento à mesa agora, Senhor, na próxima etapa que eu precisar de você. E isso não é comunhão. Isso é interesse. Puramente interesse próprio. Quando o Senhor, o Espírito Santo, tem além disso para você e para mim. Eu queria que você abrisse em Jeremias capítulo 33, vamos falar de novo, já preguei sobre isso, versículo 3. Jeremias 33, 3. Abre aí. Amém. Escuta bem. Escuta essa noite. Essa mensagem pode mudar a tua vida. Pode mudar o rumo. Uma palavra vinda de Deus pode mudar a tua história. Pode mudar o rumo da nossa vida. Agora veja, no versículo 3 ele diz assim: invoca-me e te responderei, ponto e vírgula. Então ele não está proibindo de na mesa de comunhão com ele, você apresente os seus assuntos. Ele está estimulando, me invoque, que eu te respondo. Então não existe nenhuma proibição da parte de Deus, nessa mesa de comunhão, de colocarmos os nossos pratos, o nosso cardápio, os nossos assuntos, os nossos pedidos, as nossas razões, as nossas necessidades. Ele não está impedindo isso. Muito pelo contrário, ele está te estimulando, invoque-me. E eu te respondo, tenho uma garantia. Eu respondo os teus assuntos. Deus sabe responder os teus assuntos e meus assuntos. Deus tem saída para os teus assuntos. Quantos têm provado disso? Eu tenho provado. Tem assuntos que eu tenho colocado diante da mesa e Ele me dá uma resposta, uma saída. E por isso até hoje eu estou de pé. Você está de pé porque Deus te deu saída em todas as tuas situações. Aleluia! Não imagina que a tua força, teu braço, tua inteligência, isso é vaidade. Aleluia. Então ele estimula. Ele diz, peça e receba, para que a vossa alegria seja completa. Mas ele diz assim também, se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Deixa eu te dizer uma coisa. Os nossos assuntos à mesa tem que estar baseado na palavra dele, nos assuntos dele. Veja, se permanecerdes em mim e a minha palavra, os assuntos dele, permanecer em você, peça o que quiser. Então, os nossos assuntos precisam estar fundamentados na palavra. A palavra está regendo os nossos assuntos. Ou deve reger, ou deve fundamentar, porque a palavra precisa permanecer em mim e eu nele, para que o que eu pedir a ele, eu tenha. Aleluia. Veja que nós podemos perceber a importância dos assuntos dele. Mesmo quando vamos pedir algo. Mesmo quando vamos levantar os nossos assuntos, que ele tem interesse em responder. Aleluia. Ainda assim, os assuntos dele, que é a palavra, precisa estar permanecendo em nós. Porque obteremos um resultado naquilo que vamos pedir. Agora veja, depois de ponto e vírgula, ele diz assim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O
que isso representa para nós, o que isso quer dizer? Ele está dizendo, olha, na nossa mesa de comunhão, você apresenta os seus assuntos. Agora, nessa mesma mesa de comunhão, eu tenho coisas a anunciar a você. Eu tenho assuntos a compartilhar com você. Eu tenho coisas para compartilhar com você nessa mesa de comunhão. Não é apenas o teu assunto. Ele está dizendo hoje, eu tenho interesse nos teus assuntos, sim. A tua vida me interessa. Mas nessa mesa de comunhão, não só são os seus assuntos, são os meus também. Porque eu quero compartilhar com você os meus assuntos. Que assuntos são esses? Que ele quer anunciar. Essa palavra anunciar significa tornar conhecido. Há uma disposição em Deus para que a gente, de tornar conhecido a nós na mesa de comunhão, o que? Está dizendo aqui, coisas grandes. Eu não sei se você vai sair daqui e ainda continuar sem interesse pelos assuntos dele. Mas eu oro que essa palavra entre no teu coração e no meu coração e ilumine o nosso entendimento para podermos compreender essas verdades grandes. Os assuntos dele são coisas grandes. Como não tem interesse? Como? Coisas grandes. Eu pesquisando, essas coisas grandes, elas são grandes em magnitude e extensão. É o que ele quer tornar conhecido a você e a mim, na mesa de comunhão. Aleluia. E ocultas. Essa palavra oculta significa segredos divinos que são revelados aos íntimos. Fala de profundidade. Tem coisas que Deus vai tornar conhecido para você se você for íntimo. Aleluia. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Esses são os assuntos dele. Quando ele me perguntou, você tem interesse nos meus assuntos? Ele me levou aqui para esse versículo. Puxa vida, como Isaías não tinha interesse nos assuntos dele. Só alguns flashes em alguns momentos dava espaço para os assuntos dele, porque na mesa de comunhão de Isaías estava mais os assuntos de Isaías, estava mais a voz de Isaías, estava mais o falatório de Isaías, e ele fechava aquele momento satisfeito porque orou. Mas na verdade, nessa mesa de comunhão, só os meus assuntos foram levantados e eu não saí com nenhum assunto dele. Eu vou te dizer algo para melhorar a tua vida de oração. A tua vida de comunhão com ele. Às vezes, a nossa vida de oração está enfadonha e não existe estímulo nenhum para orar, porque só a gente fala. E isso é enfadonho. Mas quando você ora, meu Deus do céu, e nessa mesa de comunhão, você sabe que vai colocar os seus assuntos, mas também você tem expectativa e intenção de ouvir os assuntos dele. A coisa muda. Você não vai para a mesa de comunhão apenas para que ele ouça. Você vai para a mesa de comunhão sabendo que ele te ouve, mas você vai para a mesa de comunhão também para ouvi-lo. Isso é comunhão. E isso deve ser intencional. Aleluia. E se você começar hoje, aleluia, intencionalmente. Essa palavra intencionalmente significa propositalmente. Deliberadamente. A intenção de ouvi-lo.
Aleluia. Porque eu quero te dizer, o Espírito Santo tem assunto para você e para mim. Ele tem uma voz. Ele tem assuntos. Estou descobrindo isso depois de 20 anos. Que eu posso viver com Ele mais do que eu já vivi. Que eu estava vivendo em conta-gotas. Mas Ele é um rio. Ele é uma fonte. Tem nada de conta-gotas nele. É algo exuberante. Magnitude e extensão, coisas grandes, para tornar conhecido para mim e para você. Como não se interessar pelos assuntos dele ainda? E descobrir coisas profundas, que só quem mergulha na profundidade dele vai tomar conhecimento. Eu vou te dizer, viver uma vida dessa forma vai transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Desde esse dia que eu elegi o Espírito Santo como a causa da minha vida, e eu digo isso todo dia para ele, mesmo que seja uma declaração de fé para me tornar persuadido, para eu chegar lá, num nível maior com ele. Eu tenho dito, Espírito Santo, você é a causa da minha vida. Eu te elegi como a causa da minha vida, Espírito Santo, porque eu entendi, essa é a dispensação do Espírito, e é por meio do Espírito nessa dispensação. Você é a minha causa. E eu digo a ele, você sendo a minha causa, as consequências disso se manifestarão naturalmente. E aí nós entenderemos que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. A gente vai entender quando o Espírito Santo passar a ser a nossa causa. Nós vamos entender que não é por força e por violência. Porque as consequências, toda consequência é oriunda de uma causa. Se o Espírito Santo for a causa da tua vida, as consequências disso se manifestarão. Sem força, sem violência. O Espírito Santo me disse, na mesa de comunhão, ele disse assim para mim, eu sou o seu livro aberto de descobertas, que pode te tornar o homem mais rico dessa terra. As descobertas na comunhão com o Espírito Santo. Interessante, ele disse, livro aberto. Eu entendi, esse livro não está fechado. Ele é um livro aberto de descobertas. Que descobertas? Coisas grandes em magnitude e extensão. Segredos divinos revelados que não sabes. É pelo Espírito, meu irmão. Decida hoje à noite elegê-lo como a sua causa. A causa da sua vida. Você tem tantas causas, não é? Eu também. O Espírito Santo não é a causa, não? Não é a causa maior, não? Pelo menos deve ser. Eu queria trazer uma imagem aqui que ele me deu a respeito disso aqui que eu estou ministrando para vocês. Bota aí, por favor. Quem sabe o que é isso aí? Essa imagem aí. São formações rochosas. Está vendo aí? Bota outra. Formações rochosas. De um lado e de outro. São grandes. Tem magnitude nessa imagem. Bota outra. Olha bem. Outra coisa que eu pergunto. Há profundidade nessa imagem? Vê o cara lá em cima. Há magnitude e extensão nessa imagem? Há profundidade? Bota outra imagem. Olha bem. Porque a imagem não está muito boa. Mas depois você pode pesquisar. Olha. Olha que coisa monstruosa.
magnitude e extensão. E olha a profundidade. O que é isso aí? O Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. O Grand Canyon, eu não sei se estou expressando certo em inglês aí, ele tem uma extensão de aproximadamente 446 quilômetros de extensão. É uma fenda que se abriu, que os geólogos pesquisam aí. Alguns trazem alguns relatos, outros dizem que foi o dilúvio, mas é uma fenda. Sabe, e a largura do Grand Canyon, de um lado para outro, varia de 200 metros a 30 quilômetros de largura. 30 quilômetros, meu irmão. 446 quilômetros de extensão. Profundidade, mais de 1,8 quilômetros de profundidade. Aí eu pergunto a você, a magnitude nisso, a extensão e a profundidade. Foi essa imagem que o Espírito me deu sobre o que nós estamos ministrando. Ele quer tornar conhecido para você coisas grandes em magnitude e extensão. E revelar coisas profundas, ocultas, que Ele revela aos íntimos. É isso que o Espírito Santo está te chamando e me chamando para isso. Aleluia. Fica com essa imagem do Grand Canyon. Lembra que Deus tem coisas grandes em magnitude e extensão para te revelar e me revelar, tornar conhecido. Foi uma decisão dele, ele está sério com isso. E coisas profundas, eu vou te dizer, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. É Ele que conhece as profundezas de Deus. Aleluia. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito. É pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Para encerrar e a gente orar. Ele me disse assim: o que você entende por conexão? Uma palavra tão falada nos tempos de hoje. Conexão da internet caiu, conexão está boa. A gente entende o que é conexão. Mas ele falou para mim: o que você entende de se conectar-se a mim? Ele me deu uma definição simples, porque eu sei que foi ele. Conectar-se a mim é se voltar para mim com a intenção de me ouvir. Isso é conexão com ele. Há uma intencionalidade aí. Intencionalidade parte do coração. É você se voltar para o Espírito Santo, se voltar para o Senhor com a intenção de ouvi-lo. Porque eu posso me voltar para Ele sem a intenção de ouvi-lo. Sabia que você pode estar sentado aí, você se voltou para Ele e não tem intenção nenhuma em ouvi-lo e vai sair daqui do mesmo jeito. Vai voltar para casa do mesmo jeito e vai viver a tua mesmice de anos e anos. E Ele não quer isso para mim e para você. Ele tem além daquilo que você está vivendo até hoje. Ele tem mais para você, tem mais para mim. Tem coisas profundas a serem vasculhadas e conhecidas. Tem grandes coisas que Ele quer compartilhar em magnitude e extensão pelo Espírito Santo. Como não está motivado para isso? Aleluia. Eu posso cumprimentar uma pessoa e dependendo do que eu vou fazer, do serviço, eu apenas a cumprimento, sem intenção nenhuma de ouvi-la. Já aconteceu com você? Você está na pressa.
Você tem algo para fazer, você encontra a pessoa, a paz do Senhor, meu irmão, vai embora. Ou seja, você se voltou para aquela pessoa sem intenção de ouvi-la. Isso pode acontecer na nossa comunhão com o Espírito Santo. Nesse se voltar para o Senhor, vir ao culto. Você está hoje à noite aqui, com certeza você se voltou para Ele. Mas tem uma outra coisa aí. Se volta para Ele com a intenção de ouvi-lo, intencionalidade, propositalmente. Eu me volto para Ele para ouvi-lo. Isso precisa estar em nós, intencionalidade. Num momento como esse aqui, onde tem uma unção do Espírito coletiva, a intenção de vir, de se voltar para o Senhor para ouvi-lo. Porque eu posso também reservar um tempo de devoção ao meu Deus em comunhão, sem intenção de ouvi-lo. Me voltei para Ele sem intenção de ouvi-lo. E isso não é conexão. Não produz resultado. Aleluia. Isso pode mudar os teus cultos aqui. A tua vinda aqui. Pode mudar a minha vinda aqui. Eu venho, isso é me voltar para o Senhor, mas tem uma intenção. Intencionalmente eu estou aqui para ouvi-lo. No meu devocional, a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, momento de adoração. O momento de adoração, é se voltar para Ele, mas com a intenção de adorá-lo, propositalmente. Porque Ele disse conexão, é se voltar para mim com a intenção de me ouvir. E Ele tem assuntos, para você e para mim, não falta assunto para Ele. Ele me deu um exemplo. Marta e Maria. Jesus estava na mesma casa, entrou na casa, se hospedou lá na casa de Marta. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo veio morar na casa dele, que é você. Ele não se hospedou. Ele fixou residência sem a intenção de mudar de casa. Ele está dentro de você. Ele fixou residência, ele não se hospedou não. Mas Jesus estava lá na casa. Aí o Espírito Santo está na casa dele, que é você. Aleluia. Duas pessoas na mesma casa, na presença de Jesus. A Bíblia diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Ou seja, Maria se voltou para ele, concorda? Sabe para quê? Para ouvir os seus ensinos. Ou seja, Maria se voltou para Jesus com a intenção de ouvi-lo. Agora a gente vai para Marta. Na mesma casa, diante da mesma pessoa. Ela se volta para Jesus sem a intenção de ouvi-lo. Inquieta, envolvida em muito serviço, disse: Jesus, não está vendo que eu estou só aqui trabalhando? Geralmente quem está envolvido em muito serviço reclama porque os outros não estão fazendo nada. Fica olhando para os outros. Sabe o que é isso? Envolvido em muito serviço. Serviço tomou o lugar da comunhão com o Espírito. Porque se você tiver comunhão do Espírito, você vai estar cheio de óleo na engrenagem. Você vai fazer o que pedirem ainda mais, sem estar olhando para os outros. E reclamando e denunciando os outros. Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, quando a gente está encharcado dele, nós não vamos olhar para essas coisas. Aleluia. Agora, quando a gente se envolve só com o serviço, geralmente é como Marta. Inquieta,
reclamando, porque Maria estava fazendo a coisa certa, e às vezes na igreja, os do serviço ficam dizendo, só quer ser espiritual. Serviço tem o seu lugar, mas não pode tomar lugar da comunhão com o Espírito Santo. Serviço é muito importante, mas não é mais importante do que a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Uhul. Aleluia. Marta se volta para Jesus sem a intenção de ouvi-lo. Maria se volta para Jesus com a intenção de ouvi-lo. E Jesus disse, Maria escolheu a boa parte. E dela não será tirada. Quem queria tirar? Marta. Às vezes o serviço vai querer tirar a tua comunhão com o Senhor. Mas você é quem domina isso. O serviço vai ter o lugar dele. Quando eu decidi conversar com ele, sou eu e ele. E de vez em quando a gente vai estar conversando com ele, aí daqui a pouco a gente entra em um outro assunto. É só a gente conversar com ele. Espírito Santo, vamos voltar para o nosso assunto agora. Porque eu fiquei meio desvairado agora, principalmente quando a gente está cheio de serviço. Abarrotado, vivendo pelo serviço. Tem crente que a ligação dele com Deus é o serviço. Tire o serviço, deixa de ser crente. Precisamos estar ligados a Deus pela comunhão. Tira o serviço, acabou o crente, quer sair da igreja. Por quê? Ligado a Deus só pelo serviço. Quando está ligado pelo serviço, só vem para a igreja na escala. Isso é estar ligado pelo serviço e não pela comunhão. Serviço tem o seu lugar, mas não deve tomar o lugar da comunhão, porque é imprescindível a comunhão, até para afetar o nosso serviço, que é importante. Aleluia. Eu vou te dizer que em nossas quartas-feiras nobres, algo está sendo construído. Se você não percebe, nós estamos sempre estimulando aqui a gente buscar no Espírito o assunto dele para a gente orar. Não tenha isso como enfadonho, não. Se você pegar isso, você vai crescer espiritualmente. Se você não resistir a isso, venha para as quartas-feiras aqui, sabendo o que vai acontecer. Porque nós não vamos mudar, nós vamos buscar no Espírito o assunto dele, e nesse assunto dele a gente ora coletivamente. E nesse exercício você vai se tornar mais sensível à voz dele. E aí você se torna uma pessoa mais assertiva, precisa. Você não vai estar atirando aí para saber se acerta em alguma coisa. Porque o Espírito Santo é preciso. Ele tem assunto para mim e para você, meu irmão. Assuntos divinos. E nesses assuntos dele estão os teus. Eu disse a ele, eu quero, Espírito Santo, que na nossa mesa de comunhão, chegue o dia que nessa mesa estão mais os teus assuntos do que os meus. Porque intencionalmente, vamos nos voltar para ele com a intenção de ouvi-lo. Isso é conexão. Seja aquilo que a gente possa alegar durante o dia, que é comunhão com ele. Eu tenho dito, Espírito Santo, eu quero viver com você. Eu descobri essa frase na comunhão. Espírito Santo, eu quero viver com você tudo aquilo que eu possa viver com você enquanto eu estiver nesse corpo. Eu tenho dito a ele todo dia. Se isso te ajuda, eu estou falando.
se isso pode te estimular a viver uma vida no Espírito e com o Espírito, está tudo bem essa noite. O alvo foi alcançado. Se você sair daqui mais motivado em ter comunhão com Ele, mesmo em pequenos passos, mas iniciar, o alvo foi alcançado. E se você continuar, você não vai querer mais parar, porque é tão gostoso ouvi-lo. E aí nós vamos estar pregando aqui, não o que a gente acha que deve falar, mas a gente vai pregar o que Ele disse. Aleluia. Não deixa nada roubar a tua boa parte. Coisas virão, distrações, preocupações para tirar a boa parte. Você vai dizer, essa parte não me será tirada. Jesus falou. Você é que se posiciona. O serviço, a inquietude vai querer tirar você da boa parte que você decidiu naquele dia. Ei, permanece firme. Não. Não, Jesus falou para Marta que essa parte não seria tirada. Então nada vai tirar essa parte de mim. Que parte? De se voltar para Ele com a intenção de ouvi-lo. Você pode ficar de pé. Temos 9 minutos. Eu falei em algum culto aqui que nas terças nobres, algumas vezes eu vou vir aqui para lançar fundamentos para essas quartas-feiras nobres. Porque a gente vai chegar no nível. A gente vai chegar no nível, eu e você. No Espírito. E sabe, quando você exercita isso, o tempo de conexão vai diminuindo. Você não passa mais aquele tempo para se conectar. Começa a diminuir rapidamente e você se conectou. Assuntos começam do céu, começam a ser trazidos para você, entendimento. Como é bom. Como é gostoso. Como é maravilhoso. A gente fica com mais energia, com mais vigor para viver. Vigor para viver. Se levantar todas as manhãs. Sabe, a gente vai dormir torcendo que amanheça o dia rapidamente. Para viver com Ele. E quando você e eu começamos a desenvolver a comunhão com Ele, você vai perceber que você vai ter uma linguagem particular de intimidade com Ele. Uma linguagem que você usa só para Ele e com Ele. Linguagem particular de intimidade. Isso é bom demais com o Espírito Santo. Aí você vai perceber, eu estou desenvolvendo a comunhão com Ele, porque eu já percebi uma linguagem particular de intimidade, só eu e Ele. Coisas que você vai se expressar para Ele, que você não vai se expressar publicamente, porque alguns podem ficar escandalizados, porque não são íntimos dEle. Você sabe disso, quando você é íntimo de uma pessoa, você usa as expressões para ela que você não usa para uma pessoa que não é íntima, porque você sabe que ela vai entender o que você está dizendo. Assim é com o Espírito Santo. Entenda essas quartas nobres aqui. O que está acontecendo. A gente viu a Adriana quarta-feira e outras pessoas que tiveram aqui. E a gente, vamos buscar no Espírito os assuntos dele. Mas às vezes a gente está aqui só com os nossos assuntos. Por isso que a gente fica desestimulado quando o dirigente diz assim, vamos orar pelo Japão. Quando às vezes é o assunto de Deus naquela hora é orar pelo Japão. Por quê? Porque não é o meu assunto. Mas quando a gente desenvolve comunhão com o Espírito Santo, os assuntos dele, aleluia, vai tomar um contorno na nossa vida.
Nós vamos nos interessar. Eu quero os teus assuntos. O que é mesmo para orar? Você pode orar em outras línguas, faz isso agora. Segue o fluxo agora, ora em outras línguas. É uma forma de você gerar comunhão com o Espírito Santo, se você não sabia. Intensifique sua vida de oração em outras línguas. Isso exercita você para a comunhão com o Espírito. Se você quer comunhão com Ele, e faça isso intencionalmente. Faça isso agora propositalmente. Se exercite agora. Por tudo aquilo que você ouviu. É uma chance para você. Para você iniciar. Talvez para alguns aqui a comunhão com o Espírito Santo que você nunca teve. Ou que você teve e se distanciou. Mas é hora de voltar. E Ele concorda com a sua volta nessa comunhão. E volte intencionalmente. Eu creio no Verbo distrito sendo conhecido como a igreja que ora. Uma igreja do Espírito. Onde Ele tem liberdade de se mover por causa de corações que o desejam. Vamos alcançar o nível. E é na perseverança que a gente alcança. Venha nas quartas-feiras. Para crescer nesse exercício, buscando no Espírito. Nós temos 4 minutos e nós vamos colocar intencionalmente 4 minutos orando em outras línguas, com a intenção de ouvi-lo. E se essa intenção estiver em você, Ele vai se apresentar. Rubabai varaka das coman. Rupri das querolopri das queruton. Horilai cresci credute ocrombri nas ken. Continue, algumas pessoas serão reativadas agora na comunhão. Reativadas na oração em outras línguas. Cansaço vai embora. Fadiga vai embora. Cansados e sobrecarregados, eles vinde a mim. Se voltem para mim. E eu vos aliviarei. Ruma mamarak las curiarara creso churabons. Orela bruduski. Halera credais combrinas queririri. Orelas quitorala cras coticais quetirei. Eu posso ver nessa noite Martas se transformando em Marias. Marta tendo seu lugar, mas Maria tendo a preeminência, sei lá, tendo a primazia, primeiro dos primeiros, a comunhão, a busca intencionalmente. Orelha de hoje combrinai rondecho, ilaira cradocho obrinais combrinais querorerere. Que o Espírito Santo se torne a causa da sua vida, da minha vida. Orelai quero, elas quero buvinecan. Orelas que durirá, elas credute combrinais cascai. Orelas que essa noite a oração é para você mesmo, é para mim mesmo. Compreende isso agora? Qual o assunto de Deus nessa noite para orarmos? Você mesmo. Isaías mesmo. Ele cascan pica, skindo, britka, tais que dute que dore. Oribalaskai, orilaiskeire, la crutsuri, candiomui cador. Urilabro askiro, arilacres cumpri nas candieskai do esquido, eskai do ririri. Se há inquietude e muito serviço,
está te dominando aqui, eu te chamo, se transforma em Maria agora. Se volta para o Senhor com a intenção de ouvi-lo. A solução e saída para a tua vida está nisso. A solução para o teu cansaço, para a tua fadiga, tem remédio. Oh, tem o Espírito Santo. Tem descobertas para você. Ele é um livro aberto de descobertas para você. Para nós. Orelai cresciro, ricradot kunzatskaio, ele vai ser oitaio, equiro, plui em si. Com intencionalmente, lucradores com robaços, propositalmente, orelaço de combai, redes curumurumune, murimuvri noi vretsero, caso equito, richa e caso e cala crita, sky rocrombai boneque core, relai que escumbe, orelabrodos. Não tenha medo de se aproximar dele. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mas nós vamos ter a possibilidade de acertarmos. Quanto mais se aproxima dele, do Espírito Santo, quanto mais se envolve com ele, quanto mais se entrelaça com ele, nós temos a chance ali de acertarmos, de eliminar erros. É tão bom. Ele é o nosso oleiro. Ele é o nosso oleiro. E nas mãos dele, aquilo que precisa se tornar em cacos na nossa vida se tornarão. E dali ele cria um vaso novo. Nas mãos dele, do Espírito. Eu não sei você, eu quero isso para mim. Eu não sei você, eu quero. Se você não quiser, eu vou ser egoísta agora. Eu quero até a tua parte, para que não seja desperdiçada. Aleluia. Tem alguém que recebeu alguma coisa do Senhor nesse pouco tempo? Uma palavra que veio, às vezes é só uma palavra mesmo, e a gente vai formando o quebra-cabeça ali e vai entendendo o assunto dele. Isso é buscar no Espírito. E é tão bom porque é coletivamente. Todos estão aqui aptos para que ele use. Isso é o que a gente quer estimular. Não vem de um só. Tem alguém? Eu sei que requer mais tempo, sabia? Não desiste. Às vezes nós queremos rápido demais, mas se a gente insistir, continuar, ele se apresenta. Ele se apresenta.
eu creio plenamente. Nossas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, se tornando fácil, leve e rápido. Você pode levantar suas mãos e agradecer o Senhor por essa noite. Eu agradeço por essa noite. Eu sei o que está acontecendo, pelo menos é isso que eu confio. Não é na minha força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A mensagem foi ministrada, a prática foi dada. Aleluia. E Ele sabe como chegar em cada coração. Pai, te damos graças por essa noite. Obrigado. Oh, Pai, obrigado porque nós mesmos fomos alcançados nessa noite em oração. E nossa vida nunca mais será a mesma. Porque starts foram dados hoje à noite na vida de pessoas, rumo a uma comunhão efetiva com o Espírito Santo, se voltando para você com a intenção de te ouvir. Obrigado, Senhor, te damos graças, te rendemos graças. Obrigado.